Cláudia, qual o balanço que você faz com relação às políticas públicas na área educacional, no que se refere ao Banco Mundial? Bom, o Banco Mundial é uma instituição que atua junto a governos para melhorar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. E no caso específico de educação, isso é feito ajudando governos com aconselhamento técnico, com empréstimos, em alguns casos com doações, para que de fato a educação melhore. Nesse mundo que estabeleceu metas globais de desenvolvimento, e uma delas para a educação, que o mundo em desenvolvimento vive uma crise na educação interessante, que é uma crise que também pode se transformar em oportunidade. Finalmente, a maior parte das crianças está na escola, no ensino primário, no que é chamado no mundo de ensino primário. Só que elas não estão aprendendo, elas estão na escola e não estão aprendendo. Como garantir que todas as crianças aprendam? E isso tem a ver também com uma outra dimensão importante, que é a questão da equidade. A educação, se não for bem trabalhada como política pública, ela aumenta a desigualdade, não diminui. Então, como garantir que todas as crianças e cada uma delas aprenda de acordo com o seu potencial, que é, se a gente puder pensar bem, ilimitado. Quer dizer, uma criança pode aprender muito. O processo de ensino é que precisa ser adaptado para garantir que cada criança aprenda. Agora, eu gostaria que você desenvolvesse mais por que aumenta a desigualdade. Quando nós, ao abordarmos a política educacional, pensarmos um raciocínio muito tentador, por que não se investe apenas nos mais brilhantes entre os mais desfavorecidos, né? Aqueles que já estão motivados, mesmo que vindo de meios muito vulneráveis, estão motivados e que têm muito talento. Já decolaram, vamos dizer assim. Se a gente fizer só isso e não pensar que toda criança tem que aprender, nós estamos desperdiçando potencial e desrespeitando um direito básico da criança aprender. Então, o desafio incrível, e que é, num certo sentido, semelhante ao desafio que a humanidade já aceitou há um tempo atrás, que foi o de colocar todas as crianças na escola, o desafio agora é sair do processo de massa, quase fabril, de ensinar a todos de uma maneira igual. O professor escreve no quadro e todos os alunos copiam, independentemente das habilidades e talentos de cada criança, para um processo um pouco mais personalizado de aprendizagem, em que você olha para cada criança com sua capacidade distinta, ou maneira distinta, melhor dizendo, de aprender. Isso implica num desenho diferente do que foi, por exemplo, na Idade Média ou um pouco depois no Iluminismo, quando preceptores trabalhavam de uma maneira isolada com filhos dos nobres. Você tem que somar o que a humanidade aprendeu com a educação de massa, com aquele processo de individualização do ensino, transformando num processo de personalização com colaboração. Mas como que isso é possível? Isso é possível hoje, com as novas tecnologias e com um professor preparado para atuar muito mais como facilitador do processo de aprendizagem, assegurador de aprendizagem do que um mero fornecedor de conteúdo, você pode trabalhar isso. Parece fácil, dizendo, mas não é, porque você tem áreas do mundo em que o desafio anterior ainda não foi cumprido, as crianças saem da escola sem saber nada. Só para dar um número, nós temos 250 milhões de crianças
que, apesar de terem passado alguns anos na escola, não sabem ler, escrever e fazer operações básicas de matemática. Então, nós temos uma crise grande de aprendizagem e, ao mesmo tempo, a gente tem que cumprir uma tarefa de século XXI. Você está falando tudo isso e está me vindo à cabeça aqui a imagem do professor. O professor também precisa ser cuidado e aprender como ensinar. Sem dúvida, eu acho que ainda não se inventou, ainda bem, nada que substitua um professor de qualidade, nada. O professor tem um papel-chave. Na educação de adultos na universidade, você tem alguns mecanismos, porque o adulto pode ter criado um processo de autodisciplina que o leva a prescindir de que cada aula seja presencial. Então, isso demanda, primeiro, um forte investimento no professor, um processo de formação inicial na universidade completamente distinto do que a gente faz predominantemente no Brasil. A universidade no Brasil, e aqui deixa eu ser bem precisa em relação ao Brasil, porque nem todos os países fazem isso, ela forma enfatizando fundamentos da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, história da educação, e não prepara o professor para uma profissão. Na verdade, quando a gente migrou do ensino normal, né, o professor sendo formado no ensino normal, que era profissionalizante, para o ensino superior formar professores, nós perdemos algumas coisas com isso. Nós ganhamos em ampliação do repertório cultural do professor, mas perdemos esse caráter profissionalizante. Mas exatamente o que ficou para trás? Eu vou fazer uma comparação para me fazer mais clara. Quando você forma um médico, não se forma um médico dando história da medicina, sociologia da medicina e filosofia da medicina apenas, e nem predominantemente. Há uma relação com a prática, com a praxis desse médico muito grande. Fundamental. Fundamental. Quando ele finalmente vai lidar com um paciente sem supervisão, ele já tem acumulado uma experiência importante. Com o professor, nós damos esse banho de humanidades e muitas vezes jogamos esse professor numa sala de aula sem que ele tenha tido um contato relevante com o professor e que seu currículo na universidade tenha enfatizado essa prática, como fazia o antigo normal. Então, tem que recuperar o caráter profissionalizante na formação do professor. Agora, eu gostaria de destacar algo que você falou no começo da entrevista, que é a preocupação, ou seja, a gente tem comemorado muito o Brasil em números que mostram ali com tantas crianças dentro da escola, mas que sala de aula é essa? Então, não existe essa urgência de ter esse número e mostrar que que as crianças estão dentro da sala de aula, melhor do que estar na rua, claro, mas agora a gente tem que dar um passo a mais, ou seja, que sala de aula é essa, o que se passa dentro dela? Primeiro, nós temos que ter consciência dos acertos, porque houve alguns acertos importantes. Não só as crianças estão na sala de aula, em números importantes, hoje mesmo saiu um dado interessante que mais da metade dos negros jovens estão no ensino médio, o que é algo no Brasil, o que é algo a ser comemorado, mas também que o Brasil foi o país que mais avançou no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação. O Brasil está muito mal posicionado no PISA ainda, 58º lugar em matemática entre 65 economias, o que não é aceitável, acredito eu, para a 7ª ou 8ª economia do mundo, mas foi o país que de 2003 para 2012 mais avançou. E países que estavam em posições inferiores à nossa não tiveram avanços e, em alguns casos, até decaíram. Então, isso tem que ser comemorado e isso é fruto de algumas políticas educacionais corretas.
O meu problema com o Brasil é velocidade de transformação. Nós estamos evoluindo a passos lentos. No que eu acho que nós estamos avançando de uma maneira correta? Por mais doloroso que seja, nós não temos medo de avaliar se as crianças estão aprendendo. Nós sabemos os nossos números de educação porque no 5º e no 9º ano, a cada 2 anos, a qualidade da avaliação expressa em resultados de aprendizagem é revelada ao país. A partir daí que nós constatamos, por exemplo, que no antigo primário, nos anos iniciais, nós estamos consistentemente avançando. Porém, não estamos avançando no Fundamental 2 e estamos mesmo piorando levemente no ensino médio. Como é que é a sala de aula, que foi a sua pergunta? O que está acontecendo em sala de aula? Em primeiro lugar, um professor desmotivado, que não fez as pazes com a sua profissão e com as novas demandas da sua profissão. Uma coisa é ser professor de filhos de letrados. Outra coisa é ser professor de famílias que não tiveram acesso à escolaridade. Qual é a diferença? Esse que não é filho de família letrada, ele não teria até mais vontade de querer aprender para mudar a sua situação? 68% do sucesso escolar de uma criança, uma pesquisa feita pelo Naércio, bastante sólida, 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade da família. Da valorização que existe dentro de casa. Mais do que isso, da escolaridade da família, porque existe um processo natural que pais de maior escolaridade fazem, que são quase imperceptíveis. O que se discute à mesa, a importância que os pais dão ao dever de casa ou ao sucesso escolar, as viagens, a ida a museus, os pais lendo jornal a cada manhã. Quer dizer, o ambiente que ele está respirando ali, que ele está respirando. Então, quando ele vai para a escola, não é necessariamente que ele se esforça mais, mas ele já tem um repertório grande que ele vai usar no seu dia a dia na educação e que muitas vezes passa despercebido. Isso impacta. E o professor, de uma certa maneira, vai ter que compensar essa falta de repertório dessa criança que não teve, que veio de um meio mais desfavorecido nesse sentido. Não quer dizer necessariamente que essa criança que veio de um meio mais humilde não tenha motivação. Se eu não estou acompanhando a discussão, se o professor tiver uma postura fabril, voltando ao meu exemplo anterior, o professor tem uma postura fabril, ensino a todos de maneira igual. Aprendeu, não aprendeu, eu reprovo. Esse jovem vai acabar acumulando frustrações e vai achar que ele é incompetente, se é que ele não recebe essa mensagem do próprio professor. Ele começa a repetir, os pais tiram essa criança da escola cedo para fazer outra coisa, ele não tem vocação, uma concepção de que a inteligência é fixa e o que ele demonstrar nos primeiros anos significa que ele é ou não é inteligente. Qual a sua principal frustração como especialista em educação nesse momento? Olha, a minha frustração, eu sou uma pessoa difícil de me frustrar, porque eu sou muito idealista, eu acho que se não mudou, ainda pode mudar. A minha frustração é a dificuldade que algumas universidades têm de perceber o importantíssimo papel que eles têm em formar um novo professor. Um professor que ensine a todos, um professor que perceba que ele está sendo preparado para uma profissão, que apoie esse processo. E também me sinto um pouco frustrada por uma certa tendência de demonização do professor. Porque se há alguém que é vítima nesse processo, é o próprio professor. Porque ele tem uma formação inicial inadequada muitas vezes. Então nós
começamos, nós que fomos gestores de rede, a investir em formação em serviço. Essa formação em serviço também é inadequada. O Thomas Kean, que é um especialista de Harvard em educação, mostra que a maior parte do dinheiro usado em formação continuada de professores é desperdiçado, porque são feitas formações motivacionais, cursos os mais variados, sem focar em duas coisas importantes. Uma, que a colaboração entre professores numa mesma escola é muito mais importante do que eu vou fazer num curso lá fora, porque eu não estou treinando, entre aspas, um time. E em segundo lugar, as formações são irrelevantes para o que se passa em sala de aula. Poucas formações são sobre o que o professor vai fazer, como ele usa o tempo, como é que ele engaja a sua sala no processo de discussão do conteúdo que ele está abordando, por exemplo. Eu gostaria que você me falasse um pouco, se você compartilha das ideias de que os investimentos na primeira infância são os mais importantes e que causam mais impacto adiante. Sem dúvida, os investimentos na primeira infância são aqueles que dão mais retorno. O Prêmio Nobel James Heckman mostrou isso com pesquisas muito sólidas e todas as pesquisas posteriores ao Heckman enfatizam a mesma coisa. Quando uma criança está nos seus primeiros anos com o seu cérebro em processo de formação, uma série de intervenções, não só educacionais, mas educacionais no sentido do que pode ser feito numa escola ou numa creche, mas o que acontece dentro da família tem impactos duradouros, educacionais e em desenvolvimento saudável daquela criança e futuro adulto. Então, desde o carinho, né, e com o bebê acontece, como que essa família lida com frustrações do bebê e o estresse natural que qualquer bebê sofre e evitar que esse estresse se torne um estresse tóxico, essas coisas são muito importantes. Daí porque deve haver uma política pública de formar, de ensinar os pais menos instruídos sobre como lidar com esse bebê em casa, né? Eu tive a chance no Rio de Janeiro de criar uma escola de pais de famílias que vêm do Bolsa Família, portanto, que estão abaixo da linha da pobreza, de como estimular o cérebro do seu bebê. E eles gostavam de aprender? Muito. Nós tínhamos dentro, a gente fazia isso aos sábados, e usávamos os próprios prédios das creches para isso, com uma biblioteca circulante de livros de bebês, inclusive, ensinando esses pais a como, mesmo pais analfabetos, a como manipular o livro para que o bebê aproveitasse dessas imagens, adquirir novas palavras e, mais do que isso, ser um momento de afeto em família. Mas não é só com os pais. O investimento em creches e pré-escolas de qualidade, e eu repito, de qualidade, é fundamental para o sucesso escolar depois e também para a felicidade das crianças. Então, em contraponto ao que você está dizendo, eu gostaria que você avaliasse uma notícia que mostra que São Paulo, a principal cidade do país, como a gente sabe, tem uma fila de 840 dias, fila de espera, para você conseguir uma vaga em creche. São 150 mil crianças esperando um lugar. Como eu sou otimista, idealista, eu vou começar pelo lado positivo. Esse é um bom problema, um bom problema. Primeiro, porque tem solução. E segundo, porque isso reflete uma maior entrada da mulher no mercado de trabalho. Exatamente. As avós já estão no mercado, continuam no mercado de trabalho.
coisa que não havia na geração anterior. As mães entravam no mercado de trabalho, mas as avós, a família estendida, não trabalhava. Terceiro, que creches estão sendo construídas perto da residência das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres. Ninguém transporta um bebê quilômetros em ônibus para levar até uma creche. Então, o fato de que a fila de espera cresce significa que novas creches estão sendo construídas. E esse problema nós vamos viver no Brasil inteiro até que se equilibre mais a oferta de vagas em creche. Esse problema no passado nós vivemos com escola. Eu lembro bem das escolas de latinha. Né? Na época do Serra. As escolas de latinha advinham de uma pressão maior de pessoas que anteriormente não colocavam as crianças na escola e que começaram a colocar. Então, de emergência tinha que se construir escolas. Do lado de urgências de coisas a serem modificadas, nós precisamos fazer um planejamento urbano, e não só para as creches, para garantir que todas as pessoas que têm necessidade de creche tenham, e creches de qualidade. Em segundo lugar, para o ensino médio, porque toda essa leva de pessoas que de crianças que concluíram o ensino fundamental 2, estão indo para o ensino médio. E é inaceitável que crianças de 14 anos, no primeiro ano do ensino médio, vão estudar à noite. Porque há pesquisas que mostram que a proporção de alunos que vieram do curso noturno, que passam na FUVEST, é baixíssimo. O curso noturno é um engodo para adolescentes, não para adultos. Porque eles são, primeiro, muito jovens. Como eles estudam à noite, há uma pressão para que eles trabalhem antes de estarem prontos para trabalhar. Quando eles começam a trabalhar, ganhar seu dinheiro, eles passam a ter menos tempo e desejo de investir na sua escolaridade. Isso pode ser uma fonte de abandono escolar precoce. Eu gostaria de acrescentar o dado do PNAD, que é recente, que mostra que a piora na economia empurrou da criança da faixa de 5 a 13 anos, que são 47 mil crianças, para longe dos estudos, ou seja, elas vão para o mercado de trabalho, que é proibido, mas enfim, a gente sabe que existe. Bom, isso é um retrocesso que nos deixa muito tristes, porque o Brasil tinha avançado muito no combate ao trabalho infantil, embora fechasse os olhos para a mendicância, que é trabalho infantil, é exploração de trabalho infantil. Não pode se usar a desculpa de pobreza para aceitar crianças em situação de mendicância. O mundo desenvolvido tem também pessoas pobres e pessoas, em alguns casos, muito pobres, mas se um pai é pego com criança mendigando na rua, ele é preso, porque isso é exploração de trabalho infantil. E num país que tem um sistema de transferência de renda como o Bolsa Família, e que é um sistema que eu considero bom, lógico, sempre poderá ser aperfeiçoado, não se pode deixar crianças mendigando na rua ou explorando o trabalho infantil. É um retrocesso, nós temos que prestar atenção no que isso nos obriga a fazer com urgência em termos de políticas públicas mais adequadas, mas também tem a ver com o fato de que o turno escolar no Brasil é muito reduzido, 4 horas na escola, incluindo horário de merenda e de recreio. Isso significa que essas crianças estão tendo, em média, sendo otimistas, 2h30 de aula. Isso tanto na escola pública quanto na privada? Tanto na pública, quanto na escola pública, quanto na escola privada. E as crianças deveriam estar, como no resto do mundo desenvolvido, 7 horas de aula na escola. Não é nem a discussão para os pais trabalharem sossegados, 9 horas de aula, mas para que eles possam ter aulas, um número de aulas que permita que o professor trabalhe com calma os conteúdos, que no caso brasileiro são conteúdos enciclopédicos e não de desenvolvimento de competências, que as escolas possam ser
centros de socialização também, com clube de teatro, clube de matemática. Não só aquele lugar que você vai para tirar nota, Não né? só o lugar que você vai para tirar nota. E por que é tão difícil mudar? Primeiro porque há interesses fortes em jogo. E aí nós podemos falar também da escola privada, porque há um mito no Brasil que a escola pública é muito ruim e a escola privada é muito boa. Ambas são ruins. Ambas são ruins. Fácil de entender por quê. Primeiro, os professores são formados pelas mesmas universidades, na escola pública e na escola privada. Segundo, por conta dessa história dos 2 turnos, que no caso da escola privada atende a interesses de formar mais gente. Quando eu estava no Rio de Janeiro, nós decidimos passar progressivamente todas as escolas para 7 horas de aula por dia, num turno único. Por que nós tomamos essa decisão? Primeiro porque a gente, dentro do que dava para melhorar, e nós tivemos aumentos no IDEB de 22%, foi um negócio impressionante, a gente foi até o limite de onde dava para melhorar sem aumentar a carga horária. E aí começamos a estudar modelos de escolas de 7 horas, porque não basta aumentar a carga horária. Fazer mais do mesmo não vai mudar. É mudar, é pensar que uma escola primária, uma escola para crianças diferente, deveria se estruturar em outras bases, e uma escola para adolescentes tem que ser pensada como tal. O que é um processo de ensino que engaja adolescentes, sejam eles de meio desfavorecidos ou não? Um professor escrevendo no quadro negro e adolescentes enxergando o pescoço, a nuca do colega de frente, certamente não é a receita para que adolescentes que estão, mesmo nos meios mais desfavorecidos, integrados digitalmente, aprendam melhor. Quando se compara jovens de elite brasileiros, os 25% mais ricos, entre os brasileiros, entre a amostra de brasileiros no PISA de 2012, com os 25% mais pobres da média da OCDE, nós estamos abaixo. Então, ou seja, a escola pública tem desafios enormes e a escola privada no Brasil também. Não é por acaso, são os mesmos professores. São os mesmos professores. Isso se deve à formação inadequada de professores, isso se deve à carga horária reduzida, e isso se deve a uma escola que não consegue ter um processo pedagógico que leva ao desenvolvimento de competências. Deixa eu me fazer mais clara. O PISA mede se você tem capacidade de ler e interpretar textos. Ele não mede se você sabe regras gramaticais, a análise sintática, a diferença entre aposto e vocativo, que você não vai precisar dessa maneira na vida adulta, na tua vida profissional, a não ser que você vire um gramático. E mesmo se você quiser, você pode adquirir isso depois, não é? Na vida, nós não só temos poucas horas de aula, como as poucas horas de aula, nós focamos em coisas que não são as mais relevantes, os currículos. E isso é um bom momento para discutir isso, a base curricular nacional, eles são, em muito larga medida, irrelevantes para o mundo do século XXI. Então, o que você precisa? Saber ler e interpretar o que você está lendo. Não é só por causa do mercado de trabalho, não. É para formar um cidadão crítico. Como é que o cidadão vai ser crítico se ele lê um texto e não entende o que está lendo? Ele vai ler as promessas dos políticos, ele não entende estatísticas quando ele promete melhorar em 75% qualquer coisa. E isso é um dado do Prova Brasil. 65% dos jovens de 9º ano não sabem as operações básicas. Não sabem porcentagem, que é uma coisa que ele vai precisar para comprar crédito, por exemplo. Então, essa questão da leitura e interpretação de texto, ter um raciocínio matemático, não é saber fazer 20 vezes um exercício de equação de 2º grau, é ter raciocínio matemático e desenvolvimento de uma mente investigativa que é a base de todas as ciências.
A escola tem que trabalhar essas 3 coisas e mais ampliar o repertório cultural dos jovens, entender seu tempo, entender a cultura, as artes, entender onde é que ele está inserido. Agora, Cláudia, existe em algum lugar ali no Brasil que essa ideia, isso tudo que você está falando está sendo semeado, que você destaca? Eu acho que há esforços importantes nessa direção. Em primeiro lugar, acho que há hoje a consciência entre as pessoas que estão discutindo a base curricular nacional que algo nessa direção tem que ser feito. Em segundo lugar, nós não melhoramos por acaso no PISA em matemática. Isso se deveu a uma percepção que, pelo menos em matemática, raciocínio matemático é mais importante do que ensinar um algoritmo e fazer a criança repetir 40 vezes o mesmo exercício. Não estamos ainda nem perto de onde deveríamos estar. Há uma outra coisa que tem a ver com leitura e interpretação de textos e que é muito triste, muito triste. Nós somos um país de não leitores, de elites não leitoras. Como é que a gente quer que aqueles 25% mais ricos tenham competência de leitura e interpretação de texto se sequer seus pais de elite leem livros? Ler as notícias de jornal, que essa elite, vamos fazer justiça, lê, é um começo, mas livros, nós não lemos livros, seja de boa literatura, seja de má literatura, nós não lemos. Os adultos não são vistos pelos seus filhos lendo livros nas suas horas de lazer. Aí você vai avaliar a competência de leitura e interpretação de texto, tem problema. A escola trabalha a leitura também de forma equivocada na média. Então, todos os alunos leem os mesmos livros e livros para os quais eles ainda não estão com um acúmulo de repertório para ler. Então, aos 13 anos, a gente dá Machado de Assis, que eu adoro Machado de Assis. Mas digere mal para essa parte. Digere mal, eu ainda não me acostumei à estrutura da língua do século XIX, nós estamos em outros tempos. Então, nós damos livros para alunos de 6º ano, que são livros infantis. Então, a gente não ousa trabalhar com livros de capítulos com alunos um pouco mais velhos. Até que veio a tradução brasileira do Harry Potter, e nós vimos que uma geração de crianças foi capaz de ler 700 páginas. Então, eles estavam aí, né? Os jovens leitores. E, em vez da gente construir em cima, a gente continuou produzindo livros infantilizados para adolescentes. De aproveitar essa oportunidade, né? De aproveitar. Só se passou como uma coisa curiosa. Porque, infelizmente, houve uma pesquisa do MEC a respeito que mostrou que os professores tampouco são leitores. Essa pesquisa, ela já é de há mais tempo, ela é de 2002, se não estou enganada. Aliás, não foi da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que mostrou que 60% dos professores não leem livros. E antes que a gente pense que isso se deve à falta de dinheiro do professor para comprar livros, é bom lembrar que há uma outra pesquisa que mostra hábitos de lazer dos professores, e eles vão a barzinhos, eles bebem cerveja, eles têm seus momentos de lazer, mas eles não vão a teatro. Na pesquisa de 2002, que espero que numa pesquisa posterior possa mostrar dados diferentes. Porque esses professores são frutos da mesma escola. Da mesma escola, exatamente. Faz mágica, né? É. Agora, como que o Banco Mundial pode agir para garantir que metas como essas sejam conquistadas? Bom, nós temos 2 palavras-chave, quase 2 mantras, que é aprendizado e equidade. Então, não basta falar em escolarização. As 2 expressões estão presentes na nova meta para 2030, que o mundo consensou em Nova York em setembro. Nós temos que garantir que a criança tenha 12 anos de escolaridade e que ela revele sua aprendizagem em resultados concretos. Quer dizer, em que se meçam os resultados de aprendizado e que eles se evidenciem
numa trajetória de melhora. E agora estão sendo detalhados indicadores que mostrem que essa criança está aprendendo, essa criança, esse adolescente, estão aprendendo mais. E a equidade, que é melhorar mais, deixa eu pegar um dado triste do Brasil. Quando eu olho para os últimos dados do PISA, esse que mostrou tanta melhora, embora ainda nos posicionando muito embaixo, tem um dado que é os adolescentes que têm performance baixa. A China, Xangai, tem 8% das crianças, dos jovens de 15 anos com aprendizagem baixa. O Brasil tem 65%. Então, não só a gente está numa posição baixa, mas nós estamos concentrados em baixa performance. Isso não pode acontecer. Como que a tecnologia atravessa o nosso caminho ou ajuda? Há muito potencial para a tecnologia nos ajudar. Há uma tendência que parece bonita, mas é equivocada, de achar que primeiro vamos ensinar as crianças a ler e escrever em cadernos e vamos fazer com que eles aprendam, já que eles não aprenderam. Soa lindo, mas está errado. Porque, em primeiro lugar, a tecnologia hoje nos permite acessar tudo o que se passa no mundo. E o Brasil se pretende um país que participa nesse mundo globalizado. Então, nós podemos ter conteúdos que são trabalhados nos mais diversos países, acessíveis, mesmo à escola pública brasileira e, aliás, em outras partes do mundo. Nós desenvolvemos no Rio de Janeiro uma plataforma de aulas digitais, aula a aula do nosso currículo, e de uma maneira muito bacana, que é feito pelos nossos professores, para os nossos professores, de todas as disciplinas. Então, matemática, por exemplo, para dar um exemplo, nós aproveitamos em matemática aquilo que o Salman Khan, por exemplo, desenvolveu naqueles videozinhos curtos para explicar determinadas coisas, de uma forma bastante atraente para jovens, e desafiamos os nossos próprios professores a fazerem videozinhos também deles, explicando. Então, nós pegamos os melhores professores da rede, ensinando algum conteúdo no formatozinho do Khan ou do TED Talks, para que isso pudesse passar em qualquer sala de aula, mas com a mediação dos nossos professores. Eles foram treinados, 400 professores da rede do Rio, foram preparados, tiveram um curso de como preparar aulas digitais. Prepararam aulas digitais para os seus colegas, toda a rede usa, e o nosso investimento foi mínimo, colocar um projetor e um computador em cada sala de aula. Por que nós resolvemos investir nisso? Primeiro, para o professor ter mais material de apoio. Não é de uso obrigatório para o professor, mas é para o professor ter mais material de apoio. E, em segundo lugar, para um pouco ter uma roteirização, se é que a gente pode dizer assim, do processo de ensino para aquele professor que assim o desejasse. Isso é parte das medidas que nós adotamos para ter esses 22% de melhoria no IDEB. Eu gostaria, para encerrar, Cláudio, que você nos dissesse aqui qual é o desafio que mobiliza você até o momento que você deixar o Banco Mundial. Olha, em primeiro lugar, está sendo uma experiência incrível, cuidar da educação de todo o mundo em desenvolvimento. Então, eu tenho equipes na África, eu tenho equipes no sul da Ásia, eu tenho equipes em países extremamente desafiadores, como o Afeganistão, eu tenho equipes na América Latina, eu tenho equipe na China, quer dizer, então, eu a cada dia acordo de manhã pensando no seguinte, eu quero garantir que cada criança e cada adolescente aprenda, e que isso possa acontecer no mundo inteiro, respeitadas as realidades locais, mas se beneficiando da experiência do mundo inteiro.
Criança é criança em qualquer parte do mundo. Eles vivem em famílias distintas, em condições distintas, mas eles são iguais. E toda criança pode aprender. Então, garantir, e não estou sendo ingênua, garantir que cada criança possa desenvolver todo esse potencial, não é importante só para ela, para ter seu direito de aprender garantido, não é importante só para o crescimento do país em que ela vive, mas é muito importante para construir paz no mundo. Nós estamos trabalhando com as crianças refugiadas, estamos trabalhando com as crianças sírias, estamos trabalhando com as crianças ciganas, estamos trabalhando com as crianças que em diferentes partes do mundo estão vivendo problemas na Palestina, nos lugares os mais diferentes. Se nós conseguirmos que essas crianças tenham uma educação que não eduque para o ódio, que eduque para uma cidadania plena e para uma empregabilidade futura, com certeza a gente pode contribuir para construir um mundo diferente. Muito obrigada pela entrevista. Olha, foi maravilhoso.